Vasco terá mais um desfalque para o jogo contra o Resende. O Barbieri aí vai ter que mexer as peças do tabuleiro para montar esse time contra a equipe do Resende logo mais às 19 horas. Vamos falar também sobre uma entrevista do Arciniegas, Juan Arciniegas. Falou sobre renovação de São Januário, sobre os planos para o Maracanã. A gente vai trazer isso aqui e também vamos falar de uma jovem promessa do Vasco. Pimentel, olha, pode sair de graça do Vasco para a Europa. E a gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, amigos vascaínos! Salve, vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado! A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Vasco a partir de agora, diversos assuntos, a gente vai falar muito sobre desfalque, né? Como o Barbieri vai montar esse time, vamos inclusive fazer aqui algumas expectativas, né? Algumas hipóteses para esse jogo, que eu acho também, enfim. Mas vamos começar falando de Maracanã e São Januário, porque hoje, logo cedo, né, o PVC divulgou, né, publicou no blog do PVC, que agora é no UOL, uma entrevista com Juan Arciniegas, um dos diretores da 77 Partners, um dos sócios da 77 Partners, e algumas perguntas foram feitas, inclusive direcionado aos estádios do Maracanã e a São Januário. O Arciniegas deixou claro que a 77 pretende fazer uma renovação no estádio de São Januário, inclusive isso já está previsto, né? Que a 77 mexa nas estruturas ali de São Januário, é um alvo de grande reclamação, e hoje, por estar alugado a 77, é a 77 que tem que fazer isso. A 77 vai nos próximos dias, antes aí, até mesmo da parte final do Carioca, da chegada do Campeonato Brasileiro, fazer algumas renovações, como falou o Juan Arciniegas, e que é a casa do Vasco e continuará sendo, né? Deixando bem claro, que muita gente fica dizendo, o Vasco quer brigar pelo Maracanã, porque o Vasco agora vai jogar no Maracanã e deixar São Januário. Não, o próprio Arciniegas deixou claro, né? Que inclusive a preocupação é com os torcedores do Vasco, porque em alguns jogos em São Januário fica difícil todos terem ingresso, né? Até pelo baixo número de lugares e de ingressos disponíveis, até pelo tamanho de São Januário. Mas ele revelou que haverá essa renovação, mas disse o seguinte, que mesmo assim a 77 não desistirá do Maracanã, que haverá jogos que o Vasco precisará ir ao Maracanã para que nenhum torcedor fique frustrado por não ter conseguido ingressos, e que essa briga continuará. E a grande sinalização é o seguinte, a 77 não desistirá do projeto Maracanã para todos e de ter o Maracanã para o Vasco, para grandes jogos. Essa é a ideia da 77. E a renovação de São Januário, como a gente falou, mexer ali nas estruturas, que a galera tem muitas fotos rolando aí nas redes sociais, deve acontecer nos próximos dias aí, de acordo com Juan Arciniegas. Olha, o Vasco joga hoje contra o Resende e o Barbieri tem mais uma dor de cabeça. Pra gente não vai ser, né? Nós torcedores vamos dar, entre aspas, graças a Deus, porque eu não gosto de dar graças a Deus quando o cara se contunde, né? Pode ser ele quem for, eu não gosto aqui de estar dizendo, graças a Deus ele tá fora, mas por contusão eu não gosto, porque eu sei o que é ter uma contusão. Mas Zé Gabriel não deve enfrentar o Resende devido dores no joelho. O Vasco deve examinar o jogador para saber se não tem nada de mais grave. Até porque essas dores persistem há um bom tempo. E agora isso ficou insustentável e o Vasco deve aí tirar o jogador dessa partida, segundo informações do nosso amigo Carlos Berbet. O que é que vai acontecer agora? Se eu sou o Barbieri, na minha opinião, a gente está no Carioca. Tem que testar. Eu coloco o Rodrigo ali. É o cara da posição. É da base. Cara, ele serviu para jogar de lateral, que não era na posição dele, não vai servir para jogar de volante? Eu colocaria ele ali. Mas eu acho mais provável, pelo que o Barbieri vem testando, que ele coloque Figueiredo e Jair ali pelo meio, ou Figueiredo e Galaça, ou Jair e Galaça, e tente fazer isso. Mas eu acho que o mais justo seria você colocar o Rodrigo, testa ele, se não for bem, depois a gente testa outras oportunidades. Pelo menos tem um jogador da posição. E com isso,
o Vasco deve ter aí essa situação no meio de campo. Eu já falava ontem, né, na provável escalação, que havia uma dúvida, né? Será que Figueiredo vai ali pelo meio? Será que vai Zé Gabriel? Será que Figueiredo vai jogar pela ponta? E agora essa dúvida aumenta com o Zé Gabriel estando aí sentindo dores e provavelmente desfalcando o Vasco da Gama. Na frente, aí a gente vai ver, será que ele vai botar o Orelhano? Eu acho muito pouco provável. Será que ele vai colocar, como a gente falou, outro jogador ali no meio e deixar o Figueiredo? Ou até o próprio Vinícius pode ser um cara que apareça ali pela ponta esquerda. Mas enfim, agora o Barbieri vai ter que quebrar a cabeça para montar esse time. Óbvio que nesse momento ele já deve ter o time em mente, mas é uma discussão que fica. Eu quero sua opinião aqui. Qual seria a sua escalação agora com esse Vasco aí, com essa conjuntura? Qual seria o time que você colocaria em campo? Deixa aqui nos comentários para a gente bater um papo sobre isso. Vasco joga às 19 horas. Temos pré-jogo hoje, temos também pós-jogo. Estaremos batendo papo aqui com vocês. Olha, Pimentel, jogador que nos últimos dias foi alvo de discussão, né? Inclusive o Bahia demonstrou interesse em contratá-lo. O jogador está terminando seu contrato, não renovou ainda, né? Dissemos, ainda havia uma conversa que o Vasco buscaria renovar o contrato com ele. Mas olha, o Vasco tem concorrentes de peso pelo zagueiro Pimentel. Futebol europeu, mais necessariamente a Espanha, inclusive de Aruás, chamou o Pimentel de um novo militão. Estão buscando aí o jogador. Como a gente soube, Vila Real, Real Valladolid e também Granada estão de olho na situação do jogador que encerra seu contrato no meio do ano. E pode já assinar um pré-contrato e sair de graça do Vasco. O jogador ainda não renovou e o Vasco pode perder esse grande ativo. Lembrando que Pimentel é filho do lateral Pimentel do Vasco, né, de um Vasco vitorioso. Então, esse jogador pode sair. Eu vou dizer uma coisa, por feeling, pelo que eu tenho visto, bastidores, eu acho que Pimentel vai deixar o Vasco. Eu tenho visto um zum bem negativo em relação à renovação, uma preocupação porque o jogador não foi procurado antes, e aí fica nesse jogo de empurra. Será que o Carlos Brasil que deveria ter procurado por ele ser da base? Será que o profissional teria que ter procurado ele por meio do Paulo Brax? Enfim, mas mais uma situação de jogador saindo do Vasco de forma conturbada, né? Devido a não ser procurado, o jogador fica insatisfeito, o representante do jogador também fica insatisfeito e acaba que o jogador sai do Vasco. Tem que acabar com isso, né? Principalmente de algumas pessoas que já estão no Vasco há muito tempo e geralmente quando essas pessoas estão no Vasco, não precisa nem dizer quem é, as coisas acontecem, né? Esse tipo de coisa acontece. Demora a ser procurado, aí o jogador sai, fica irritado, tal e tal. Não foi o primeiro. Espero que seja o último, mas eu acho que não vai ser o último. Mas é isso. Aconteceu com o Eduardo, né? O Buiú, Carlos Buiú, o Buiú, né? Aconteceu também com outros jogadores, Caio Lopes, entre outros jogadores que saíram do Vasco aí, de maneira que o Vasco não renovou seu contrato. O jogador sai de graça. Infelizmente, é uma prática que tem que acabar no Vasco. Então é isso. Tamo junto. Aquele abraço, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Até a próxima e valeu!